Então, a lua representa a mente, não é? São as emoções. E eu queria aproveitar, eu acredito que eu não tenha falado anteriormente dentro do ciclo dessa montagem que nós estamos fazendo do grupo de vídeos para introduzir novas pessoas, né, no conhecimento acerca da Sala dos Mantras. Faltou um detalhe importante, que é justamente o detalhe relacionado com os pranayamas, né? O que significa o pranayama, qual é a função dos pranayamas, qual a relação que isso tem com tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então eu vou dar uma explicação hoje sobre os pranayamas, que está relacionado com a mente, não é? Nós fazemos as respirações diafragmáticas. O compêndio de conhecimento védico, ele tem assim, a precaução, né? Ele tem a preocupação de cuidar para que o ser, né, o jogador, o chamado humano, tenha a calma suficiente, a calma necessária, que ele tenha o equilíbrio emocional necessário para jogar o jogo. O jogo é muito sutil, ele é complexo, ele é um jogo difícil de ser jogado, mas é um jogo definitivo, é um jogo online, chama-se a própria existência, né? Nós temos um corpo que é fundamentado em carbono. A matemática que gera esse corpo é uma matemática rudimentar, ela é uma matemática intermediária, então ela produz no seu resultado final carbono. Basicamente, todo esse universo ele é estruturado em neutrinos, né, que são partículas pequenas, e no final das contas termina tudo em carbono. Então esse universo ele é um universo, ele tem uma característica de ser predominante em carbono para os jogadores, principalmente aqueles que são semelhantes aos humanos ou que estão na fase humana. Os corpos se dissolvem em 70 a 100 anos mais ou menos, e isso produz uma ansiedade, isso produz um medo, isso desperta um medo, automaticamente uma angústia, porque nós somos princípios eternos, nós somos almas, e a percepção ou a experiência artificial de que nós temos que morrer é algo bastante assim alheio, é algo muito estranho para a alma, que tem uma intuição de eternidade, e ao mesmo tempo a experiência em si, propriamente dita, é uma experiência chocante, e isso assusta o jogador, então ele fica apavorado, né? É natural, isso é esperado. Assim que ele acorda, ele fica apavorado. É como, por exemplo, uma criança que acorda à noite, os pais saíram, foram ao cinema, ele está em casa dormindo, ele acorda à noite e está tudo escuro, e ele então chama pelos pais e não ouve, automaticamente ele se sente em estado de abandono, em estado de medo, em estado de apavoramento, ele se esconde embaixo da coberta, ele se esconde embaixo da cama, ele se esconde dentro do armário, ele fica então em estado de pânico, dá muito medo. Isso é comum nas crianças, né, quando isso acontece. Da mesma forma, a alma está assim começando a despertar quando ela toma posse da consciência de que ela existe, ou seja, quando ela percebe que existe. No momento em que ela percebe que existe, isso já começa a dar um efeito colateral sobre o sistema nervoso dela. Normalmente isso acontece ali por volta de 6 ou 7 anos de idade, porque o processador, que é o cérebro, ele fica completinho, ele fica formatado para todas as funções a partir dos 6, 7 anos de idade, né? Depende de cada equipamento, mas normalmente entre 6 e 7 anos de idade, o ser toma conta de que existe, toma posse da consciência de que outros existem, e também fica sabendo que as pessoas morrem. E isso as deixa assim, em estado de pânico, em estado de choque. A partir desse período, as ansiedades e os medos e a depressão começam a aparecer dentro do contexto do jogo em si, que é a experiência da vida. Então, esse ser, que é um ser pequenininho, já está lidando com uma situação que transcende a própria capacidade dele de administrar
que é uma situação muito complexa, que é o medo da existência. Dependendo do ambiente em que ele está, se tiver uma terapia saudável, religião, família, uma educação, se as coisas forem assim favoráveis, então é possível que ele supere esse pânico e se acalme. Mas na adolescência a crise voltará naturalmente, porque é onde ele começa a tomar conhecimento do sentido da existência, ele busca um ideal, um motivo para existir, e nesse ponto é onde ele vai ter que fechar a equação e responder as perguntas fundamentais: por que eu existo, por que as coisas existem, por que nós existimos e por que nós estamos aqui, por que nós existimos sob as condições das quais nós existimos, por que há diferenças sociais, por que as pessoas morrem. Então todos esses questionamentos voltam com muito mais intensidade nessa fase. Mas aí o jogador já está no controle do jogo, ele já tem responsabilidade, já consegue administrar sozinho. Então nesse ponto, não adianta ter uma família saudável, não adianta ter uma religião, não adianta, a parte externa não é o suficiente. O jogador em si é que tem que dar conta da demanda e tem que fazer as equações por si só e chegar às conclusões as mais precisas possíveis. Dependendo da qualidade emocional do jogador, ele pode ir adiante com o jogo e eventualmente assim, assumir uma posição nobre, uma posição com uma certa consistência, né, e lutar pela vida e buscar produzir algo que seja favorável para si e para os demais. Então ele se torna uma pessoa produtiva e, enfim, ele consegue lidar com a experiência do desequilíbrio, que é a própria experiência da existência em si. Mas tem alguns jogadores que nessa fase, é muito comum, né, nessa fase, os chamados suicídios ou a depressão crônica, que é quando o jogador depara-se com uma imensa dificuldade, ele está preso numa escuridão, ele não consegue jogar o jogo, então ele se esconde atrás de algum muro, atrás de algum, né, ele volta a ser criança e se esconde de alguma forma, e com isso ele pretende sair do jogo dessa maneira. Então esses medos, essas ansiedades, essas crises todas que são produzidas com a experiência de estar consciente de existência, elas são já esperadas, elas já são previstas dentro do processo em si. Por isso, a administração desse programa, que é um sistema de educação que nós chamamos de evolução, já tem mecanismos prévios que facilitam para que esse processo seja amenizado. Então, todas as técnicas são utilizadas, todos os recursos são utilizados para optimizar e facilitar para que esse ser tenha o máximo possível de relaxamento do sistema nervoso central para que ele dê conta de jogar o jogo. Então, o que Deus, a suprema personalidade de Deus, na sua inteligência, resolveu fazer quando gerou os programas que produzem os corpos humanos? Ele colocou na sola dos pés a maior terminação de redes, não é, do sistema nervoso. Então, na sola dos pés existem a maior quantidade de pontos de contato com o sistema nervoso central. Está na sola dos pés, né? Até outro dia nós falamos sobre isso daí. A pergunta que nós faríamos seria o porquê uma pessoa inteligente faria isso, né? Tem tanto, por que essas terminações nervosas não estão nas mãos, por exemplo, né? Que é muito mais útil a gente estar tocando, né? A gente precisa sentir as coisas e tal. Por que não é no rosto ou na própria língua, talvez? Porque exatamente na sola dos pés, né? Até nós brincamos que é como, por exemplo, se alguém estivesse limpando a casa e sobrou um lixinho, não tem onde colocar e joga embaixo do tapete, né? Então, Deus teria feito tudo isso daí, sobrou essas redes nervosas. O que a gente vai fazer com esses terminais? Joga embaixo do tapete, coloca na sola dos pés, que lá ninguém vê, que sobrou, né? Resíduo mesmo, fica por ali. Mas não é isso não, né? Claro. Na verdade, sabendo-se que o ser humano, ele demora, ele tem um tempo específico para poder
assim, amadurecer e ter a capacidade de entender racionalmente o que está acontecendo ao seu redor, então é oferecido alguns recursos, como por exemplo, a própria intuição de religião é um programa automático, é um softwarezinho que já vem com o ser. E por isso a gente vai encontrar religião entre os neandertais, entre os homens das cavernas, o índiozinho na floresta está lá praticando a religião dele, dançando com o totemzinho dele. Todas as pessoas fazem isso, é intuitivo, é natural. Não é? É um programinha que já vem junto com o equipamento. Então a pessoa vai lidar com isso daí. Esse é o mecanismo. Então a sensação de fazer algo, de entrar em contato com a divindade, de reportar-se a um princípio divino, isso acalma o ser naturalmente. Existem muitas pesquisas que demonstram que pessoas que fazem orações ou pessoas que meditam têm uma tendência maior à recuperação por cirurgias ou por tratamentos prolongados, têm maior tolerância, as células reagem de uma maneira mais saudável. Pessoas que meditam ou pessoas que fazem oração, ou seja, pessoas de fé, né? Pessoas que têm alguma conexão com o divino. E isso não é uma questão esotérica não, tá? Isso é patrimônio, né, patrimônio público, você pode procurar e você vai encontrar que essas pesquisas já foram realizadas por neurocirurgiões ou neurocientistas. Então, o processo intuitivo de buscar o sagrado, de buscar o absoluto, o misticismo, né, porque essa é uma parte mística. Então, o misticismo, que tem a ver com a funcionalidade da glândula pineal, que é uma bolinha de cristal que fica no centro do nosso cérebro. Às vezes se diz, mas eu não tenho uma bola de cristal na cabeça. Pior é que tem sim. Todos nós temos uma bolinha de cristal, chama-se glândula pineal. Ela fica no centro do cérebro e o material interno dela é feito de hematita, que é o mesmo esmalte do dente, né? Então são cristais, são pequenos cristalzinhos. É como se fosse uma caverna cheia de cristal. Essa é a glândula pineal. Se a gente entrar lá no interior da glândula pineal, a parte física dela, a gente vai ver que ela é feita de uma imensidão de cristalzinhos. E cristais são armazenadores de informação. Por exemplo, os japoneses inventaram um nanochip feito de cristal de quartzo, que é capaz de armazenar as informações que todos os seres humanos produziram em toda a face da Terra. Em todo o tempo da história, desde, 200 mil anos atrás até hoje, todas as informações, todos os conhecimentos produzidos pelos seres humanos cabem armazenado nesse pequeno cristal, que é feito de quartzo, é um microchip, é um nanochip, e ele tem uma durabilidade de 10 bilhões de anos, ou seja, é um negócio meio absurdo. Então, a glândula pineal tem essa tecnologia, segue essa lógica. Ela armazena quantidade absurda de informação e ao mesmo tempo ela tem uma durabilidade longa. Isso é a glândula pineal. E a glândula pineal ela é ativada quando nós fazemos processos místicos, orações, meditações, etc. Né? Mas a gente demora muito tempo até chegar nesse ponto de ter consciência de todos esses fatores. E ao mesmo tempo nós precisamos de relaxar o sistema nervoso central. Então, quando os terminais nervosos que estão na sola dos pés, nós caminhamos descalço, por exemplo, e nós viemos nos emborrachar agora, depois da Revolução Industrial. Mas antes da Revolução Industrial, nós tínhamos o hábito de andar descalço, era muito comum andar descalço, e depois da Revolução Industrial, então, nós passamos a nos emborrachar. E esse emborrachamento do ser está produzindo uma quantidade exorbitante de depressão e suicídio. Porque, na medida em que o ser humano ele caminha descalço, produz-se aí uma massagem, uma acupuntura natural que relaxa o sistema nervoso central. Né? Então isso é muito inteligente porque se você tem um mecanismo automático em que o ser simplesmente relaxa a si mesmo enquanto caminha, isso é super funcional. Então isso é uma inteligência administrada, aplicada para funcionar dessa maneira mesmo. Então isso foi projetado inteligentemente. Não é? Agora, isso de modo geral, para todos. Porém, dentro do conhecimento védico, que é um compêndio selecionado para seres humanos que tiveram, né,
a oportunidade de passar por esse processo, que é o sistema de educação produzido pelo sistema védico. Então, as mães, né, o processo todo de nascer, por exemplo, o casal, o Kama Sutra, que é uma escritura de orientação sexual dentro dos textos sagrados, portanto é uma escritura entendida como uma escritura sagrada, ensina como o casal pode utilizar os mudras, que são as diferentes posições sexuais, para alcançar o máximo de prazer possível dentro desse ato, e ao mesmo tempo em que mantras são entoados para que, como consequência desse ato de êxtase erótico e de relacionamento profundo, uma alma predisposta à evolução ou evoluída, uma alma saudável, alegre, feliz e produtiva possa aparecer como resultado disso. Então o Kama Sutra, na verdade, ele tem uma função: convidar almas que estejam em estado de evolução para fazer parte da família. Portanto, o ato sexual dentro do compêndio védico se torna um princípio sagrado, porque será um portal por onde almas divinas e predispostas à evolução nascerão, não é? Então, desde o início, desde do processo do ato sexual em si, os mantras que são entoados para que o sêmen masculino ative, ou seja, para que a alma que desejada venha como consequência daquele relacionamento sexual, os períodos apropriados para ter filhos mais auspiciosos, depois, quando a criança nasce, todos os rituais que são feitos dentro do processo da gravidez, até quando a criança nasce, e quando a criança nasce, a mãe vai fazendo o Shantala, que são massagens para relaxar esse ser, para acalmar esse jogador, para que ele tenha condições de jogar bem o jogo, etc. E quando ele entra, né, dentro do sistema, quando ele então vai começar a aprender os processos da religião em si, os processos metafísicos, automaticamente ele entra em contato com talvez o sistema de psicologia pragmática mais comum entre todos os habitantes, principalmente da Índia, porque é ali que o conhecimento védico floresceu e sobreviveu, mas é o sistema de yoga, tá? A yoga é conhecido de todas as famílias, todo mundo pratica praticamente, né, assim, conhece o sistema e são praticados profusamente nesses ambientes. E o sistema de yoga, o primeiro processo do sistema de yoga são chamados os pranayamas. Os pranayamas. Então, os pranayamas, eles são basicamente um psicólogo, só que é uma psicologia pragmática, é uma psicologia prática. Porque se você tem que ficar explicando os mecanismos da mente, os funcionamentos da mente e tal, esse processo é muito demorado, ele é muito abstrato e ele depende muito de fatores complexos, e não são todos que podem ter acesso a um profissional da psicologia ou um mestre que possa orientar apropriadamente, etc. Então, os pranayamas são o psicólogo, a psicologia pragmática. Então, todas as crianças aprendem na escola a realizar pranayamas tão logo começam as aulas. E os pranayamas é apenas respiração adequada, ou a respiração apropriada, que são as respirações que nós fazemos antes dos 7 anos de idade, antes dos 6 anos de idade. Após os 6, 7 anos de idade, nós, quando tomamos consciência de que o jogo está em andamento, nos assustamos e paramos de respirar adequadamente. Aí respiramos errado, começamos a respirar errado. Isso já é o sintoma do susto, do choque, da percepção da existência. Então, pranayamas, basicamente, é reeducação respiratória. Por quê? Essa área aqui do abdômen, que é a área do diafragma, no intestino, possui uma rede de bactérias que vivem ali e que são altamente benéficas, e elas produzem o estado emocional no sistema nervoso central, elas relaxam o sistema nervoso central, tá? Elas têm um controle do sistema nervoso central. Então, a respiração a partir do diafragma é uma fisioterapia que oxigena o sistema nervoso central a partir da oxigenação produzida pelas
sobre essas bactérias. Então é como se elas realizassem, não uma metáfora seria, como se elas realizassem fotossínteses, e essas fotossínteses recarregam as baterias delas, e elas então conseguem realizar as funções saudavelmente. Como consequência disso, o sistema nervoso central entende o que está acontecendo e relaxa, porque ele entende o seguinte, é como, por exemplo, imagina que você trabalha numa clínica médica, e aí você está lá dentro preparando o material que vai ser utilizado para os atendentes. Mas aí você está tranquilo fazendo isso, por quê? Porque você sabe que a recepcionista está lá na frente. Se você está inseguro em relação à recepcionista, se ela é uma funcionária, digamos assim, que às vezes aparece, às vezes não aparece, ou aparece atrasado, ou então é negligente, fica atendendo o celular, ou trata mal os pacientes que estão chegando, então você, médico, que está lá na sala preparando-se para receber o paciente, você não fica tranquilo, você fica ansioso, inseguro, você não trabalha em paz, não é? Então, da mesma forma, quando essas bactérias a partir dos intestinos dessa área não estão funcionando bem, não estão trabalhando bem, o sistema neurológico ele fica tenso, ele precisa regularizar isso, ele precisa reequilibrar isso, ele precisa então reajustar isso. Então já gera uma tensão, uma sobrecarga sobre o sistema nervoso central. Daí já começa a dar tudo errado. Entendeu? Então, quando nós, no início do dia, ao começar o dia, já fazemos esse processo, tem a outra parte, que é a parte em que nós estamos assimilando os primeiros raios do sol, portanto, isso é psicologicamente saudável, assim como tomar só banho de sol é saudável para o corpo, respirar os primeiros raios do sol, pranayama, é saudável para a mente e libertador para a alma também. Mas eu não vou entrar nessa parte mais assim interna agora, eu só vou explicar tecnicamente a funcionalidade neurológica dos pranayamas, que é relaxar o sistema nervoso central a partir desse mecanismo. Então, quando nós respiramos, 12 respirações, tem um princípio matemático envolvido. Se a gente singulariza 12, nós temos 3. E 3 é a singularidade racional absoluta desse universo. Tudo começa a partir de 3. As coisas não funcionam com 2 opções, apenas 3. Nós precisamos de 3 para obter o infinito, com as cores primárias. A gente tem 3 cores primárias e a partir das cores primárias nós obtemos o infinito das cores. Então 3 é a singularidade. Os pranayamas podem ser realizados por quanto tempo você desejar, mas 12 pranayamas dá o tempo suficiente de as células assim recarregarem as baterias, assim o mínimo, é o suficiente. E o sistema neurológico, então, nesse momento, ele relaxa, porque ele sabe, o pessoal da recepção está fazendo o trabalho lá. Então vamos ficar tranquilo aqui, não vamos estressar não, vamos ficar na boa, na paz, porque o trabalho lá está sendo feito adequadamente. Então se cria uma harmonia entre o cérebro de cima e o cérebro de baixo, porque são 2 cérebros. Se vocês procurarem, investigarem, vocês vão ver que os médicos e os cientistas admitem que os intestinos é o segundo cérebro do corpo. O intestino é um cérebro. Inclusive o intestino, o material que forma os intestinos é o mesmo material que forma o cérebro. Assim, é a mesma estrutura. Então é um cérebro, basicamente. São 2 cérebros. E esses 2 cérebros precisam trabalhar em harmonia, em conjunto. Se um estiver em mau funcionamento, o outro precisa repor esse problema. Então é como trabalhar com um funcionário que falta. Você tem que ficar repondo, fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, para você ficar estressado, nervoso, e, né? Que é o que acontece com o nosso sistema neurológico. Então a gente precisa ter calma, nós precisamos ter, de certa forma, alguma estrutura interna para continuar a vida, porque os problemas são os desafios que vão aparecer e nós precisamos respirar adequadamente. Se possível, desemborrache. Quando você chegar em casa, sabe, tira o sapato. Não, meia não precisa de meia. Tira a meia também. Nós estamos sendo mal orientados, nos emborrachar, nos isolar ao máximo, e o resultado disso é uma sensação de abandono, uma sensação de isolamento completo. Fique descalço, sinta o chão, pise, isso é muito bom, isso vai te acalmar, isso vai deixar você mais saudável emocionalmente.
e ao mesmo tempo isso é muito, né, já é uma inteligência biológica, o próprio corpo já foi criado assim, porque a natureza é muito inteligente, é um reflexo da inteligência divina. Então vamos aproveitar os recursos que já estão à disposição. Agora, pranayamas realmente requer uma educação, não é? E para isso são os conhecimentos védicos. Então os mestres espirituais, eles são chamados gurus, são aqueles que orientam o discípulo a realizar pranayamas para que eles possam compreender os conhecimentos védicos. Então pranayama, a respiração, é a base que nos dá condições de entender a parte metafísica. Então, ele tem a função de relaxar o sistema nervoso central, equilibrar os chakras e produzir internamente paz, segurança e autocontrole. Tá bem? Então, essa primeira etapa não necessariamente precisa ser entendida como processos religiosos, processos místicos. Pode, não tem problema nenhum, se você quiser interpretar tudo isso como sendo um mecanismo místico. Se você quiser fazer no humor místico, não tem nada que impeça isso, inclusive tem essa função também. Mas não necessariamente é exigido, porque, por exemplo, tem pessoas que são ateístas, mas que também estão estressados, que são ansiosos e que precisam de misericórdia. E para isso, eles precisam aprender a respirar também. E nesse caso, não é necessário que eles pensem em termos metafísicos, divinos, nada disso. Basta que respire adequadamente, já será o suficiente para produzir um ser humano mais saudável, mais bem, vamos dizer, bem capacitado para interagir de maneira produtiva com os demais seres humanos. Isso é o suficiente para cumprir o Dharma, que é a missão de jogar o jogo de forma honesta. Muito bem, eu vou parar por aqui. Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta... Eu gostaria de fazer uma colocação. Posso? Pode ser, por favor, fique à vontade. Então, sobre essa questão de gente pisar descalço, né? Tem muitas pessoas que moram em apartamento e não tem tempo de caminhar lá fora, no parque, no gramado, na areia. Então, tem um exercíciozinho que a pessoa pode fazer dentro de casa, que é pegar um limão ou 2 limões verde, porque eu estou pensando aqui no limão rosa, né? Que ele muito maduro, ele vai se espatifar. Então, um limão verde, 2 limões para cada pé. E a pessoa se senta numa cadeira, sem calçado nenhum, com os 2 limões no chão e põe os 2 pés sobre os limões, massageia. Faz esse exercício com os pés no chão sobre os limões. O limão, ele vai como que abrir os poros da sola do pé, ele vai harmonizar a nossa eletricidade, né? Todas as funções do corpo são elétricas, ele vai fazer essa harmonização e vai ter esse contato, como se estivesse com a terra puxando essas energias negativas que vai acumulando na borracha, no calçado o tempo todo. É muito bom esse exercício. Limão. Para quem não tem como caminhar na natureza, né? Às vezes pessoas que não são um pouco mais idosos, né, que não podem nem sair, então isso é uma opção, né? É isso. É uma opção. É isso, é legal. É bom, né? Porque você pode ficar sentado na cadeira, conversando ali com seus amigos no WhatsApp, trocando a sua ideia, assistindo o seu vídeo preferido e tal, e ao mesmo tempo, né, fazendo essa massagem, se maternando, né, tendo essa misericórdia consigo mesmo. E poderia a pessoa fazer uma vez na semana, sei lá, né? Depende da disposição dela fazer e de ter os limões. Legal. É isso. Tá aí, boa dica. Muito bom. A Karuna tá na sala? Não tá não, né? Não, mas eu estou aqui, estou gravando. Tá bem. Eu não sei, ela entrou, mas não sei se ela permaneceu. Depois eu dou uma olhada. Em relação à respiração, né, que é a orientação da respiração equilibra, se tiver alguém aqui na sala, eu achava que seria até legal
uma sugestão, né, para trabalharmos essa questão da respiração assim, com mais qualidade, porque você faz o pranayama, e então, assim, a gente não sabe exatamente os segundos. Por exemplo, eu faço mais 12, né? Você acabou de dizer que não tem problema algum. Mas se tivéssemos assim, um controle real, esse treinamento, seria bacana, né? Seria legal se alguém tivesse um profissional da yoga, um professor de yoga. Tem algum professor de yoga no grupo? Sabe se tem algum professor? Tem. A Dani, mas a Dani... A Dani, ela disse que ela vai retornar, porque ela começou a trabalhar, mas ela tem intenção de retornar. Eu vou contar com a Dani essa possibilidade. Porque ela poderia dar uma aula, né? Apesar de que existem muitos, né, tutoriais, né, no... Olha lá, a Renata Magna, ela é instrutora de yoga. Ô Renata, aparece aí, Renata, por favor. Você acha que você poderia dar uma aula para nós? A Renata é tímida. Ela falou que ela colocou aqui, eu sou instrutora de yoga, mas ela é tímida. Aí eu já não sei, né, se ela vai fazer isso. Vamos ver. Ótimo, então, que tem a Renata. Excelente dia para todos. Bom, a Renata, ela deixou só... Talvez ela não está podendo falar. Oi. Olha lá, apareceu.